no que está escrito ali no seu depoimento, a gente lendo aquilo dá pelo menos uns 15 minutos de fala. O que aconteceu nas 3 horas e 45 minutos que não está escrito ali? Você foi ameaçado? Teve alguma coisa que aconteceu ali que talvez tenha te motivado a ficar escondido ou afastado da pesquisa durante todos esses anos? Olha, interessantíssima a sua pergunta também, o Boaventura. O que acontece é o seguinte: nós precisamos deixar bem claro, as pessoas precisam entender como nós já entendemos, né? Os militares agiram de forma muito correta. Eles tinham uma missão a cumprir, o assunto é mesmo de segurança nacional e de segurança sanitária. Então, digamos assim, o destino nos colocou em lados opostos, mas em hipótese alguma, eles são vilões neste contexto. Não são, não. Não são. Eles são muito competentes, a escola é excelente. Um sargento formado pela escola, ele não está só preparado para defender a Amazônia, defender o próprio Brasil, que é uma potência, ele está preparado para ser um pai de família, para ser um profissional. É uma escola que separa, assim, os meninos dos homens. Lá forma um profissional militar e um homem para a vida. Então, eles são muito capacitados, apenas ficamos em lados opostos. Quando eu cheguei lá para o interrogatório, eu já fui com o meu advogado, o meu livro, Incidente em Varginha, que você já mostrou várias vezes, né? Primeiro livro publicado. O primeiro livro sobre o caso da criatura de Varginha, Incidente em Varginha. Incidente em Varginha, né? Já estava em cima da mesa. Então, quando eu sentei, né, os ordenanças me conduziram, a mim e ao meu advogado, lá para o escritório desse oficial. Vou evitar de citar o nome dele. Um profissional também muito competente. Mas o meu livro já estava lá na frente. Eu sentei lá na frente dele, com o advogado do meu lado, ele já abriu o livro e à medida que ele ia paginando o livro, eu percebia que ele estava todo marcado com aqueles marcadores amarelos de marcar texto. Marcador de texto. Estava tudo marcado. E ele ia paginando e dizia, pois é, aqui nessa página você menciona que então teve um encontro secreto, que já o primeiro militar lhe passou essa informação. Quem é essa pessoa? E eu dizia, senhor, eu vou me reservar o direito de permanecer em silêncio, eu prometi às testemunhas que guardaria sigilo. Ele, ok. E ia paginando, tudo é marcado de amarelo. Mas ele ia em detalhes, inclusive tinha uns marcadores de parte, também uns papeizinhos que ele já puxava. Bom, aqui nessa parte você então menciona que um comboio foi até o Hospital Humano. Então, como é que você sabe esses detalhes todos da criatura? Senhor, mais uma vez, eu vou me reservar o direito de ficar em silêncio. E assim foi o interrogatório todo. Ele perguntava e eu não respondia. E o advogado intercedendo também. Meu cliente já declarou que vai proteger as testemunhas, tudo de uma forma muito educada, muito tranquila. Mas o clima era tenso, sabe? Esse senhor, os ordenanças lá, o clima era tenso, porque a situação toda ficou muito tensa. Aí ele ficou convicto de que, em definitivo, eu não ia revelar essas fontes, porque também ficou claro para eles que não haveria como eu saber daquilo tudo se eu não tivesse fontes dentro do meio militar que tivessem me informado. Ou seja, o IPM foi para identificar militares que tivessem vazado a informação. Mas não tenho dúvida disso, eles queriam saber quem era porque o assunto era e é de segurança nacional. E eu deixei bem claro para eles, inclusive, que em hipótese alguma eu era traidor da pátria Brasil. Eu sou italiano, minha família, mas eu sou brasileiro também, mineiro, né? Adoro um pão de queijo. Então eu deixei bem claro para eles, senhor. Você tem dupla cidadania? Sim. Eu não tenho intenção alguma de ser um traidor da pátria. Inclusive disse a eles, se os senhores me mostrarem em detalhes o contexto maior dessa operação e eu entendendo que possa estar prejudicando o país, com certeza eu vou me calar. Ele preferiu não entrar em detalhes, mas eu deixei isso bem claro. Se eu estiver atrapalhando a pátria, porque eu estou aqui tratando de um contexto científico, não só a astronomia
né, os físicos, né, a ciência como um todo. O espaço é a fronteira final. Nós queremos saber, em definitivo, estamos sozinhos no universo ou não. Não é verdade? Um conterrâneo meu, chamado Galileu Galilei, ele vem de Pádua também, lá no norte da Itália. É de lá que veio o meu DNA. Do lado de Veneza, quase fronteira com a Áustria. Galileu Galilei, há 1000 anos atrás, já dava aula para 800 alunos na grande universidade de Pádua, né, dizendo: a Terra não é o centro do universo. Então, eu falei para esse oficial, falei: senhor, a ciência quer saber. O meu intuito aqui é científico, sabe? Agora, se os senhores me mostrarem com mais detalhes o contexto todo dessas operações e aonde especificamente os senhores, na interpretação dos senhores, entendem que o assunto é de segurança nacional, e eu entendendo então que estaria prejudicando o país, eu dou tudo por encerrado e me calo. O senhor gostaria de conversar comigo? Ele falou: não, eu prefiro não entrar em detalhes. Mas então, ficou claro. Então foi tensa. Mas foi muito tenso, mas foi uma tensão que eu e o meu advogado soubemos conduzir para que não escalasse, sabe? Eu não permitiria isso, que escalasse para uma agressão verbal, que ficasse uma coisa assim. A tensão era compreensível, mas eu não ia permitir que escalasse para uma ofensa, para alguma... E o clima ficasse ainda muito pior do que já estava. E assim foi conduzido. É por isso que durou 4 horas. Quando você lê o IPM, parece que ali tem informação para 15 minutos, 20 minutos de conversa. Mas é que o que foi colocado no IPM foi de forma muito sintética. Foram 4 horas de interrogatório e querendo saber detalhes, e eles entenderam que eu não iria revelar. O Bira também, o Birajara, ele ficou 4 horas também. Também. Lá, né? E o Birajara, no dia que eu estava prestando depoimento, ele ficou do lado de fora. Esperando. Ele fumava na época, mas ele fumou um maço de cigarro. Não, acabou, né? Lá fora, esperando, não tinha como falar comigo, ele não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Né? E o advogado também, amigo dele, foi ele que indicou, inclusive, um excelente advogado. Você é uma pessoa fantástica. E quando nós finalmente saímos lá de dentro da ESA, ele estava lá do lado de fora, estacionado num ponto estratégico. Ele me viu saindo com o advogado, ele teve um alívio, sabe? Então, ficou bem claro, eles queriam, acima de tudo, né, ter acesso a quem estava passando essas informações. E isso, de minha parte, nunca tiveram. Nunca vão ter. E eu estou ainda na torcida para que estes militares que participaram das operações, alguns deles ainda na ativa, outros já se retiraram. Ainda assim tem muito medo. Quem sabe um dia isso vai ser possível. Eu acho difícil, vindo do meio militar. Mas, Boaventura, a esperança é a última que morre, quem sabe? Exatamente, eu tenho esperança ainda de que esses militares venham a público e falem aí os detalhes, né, dessas operações de captura, de resgate da nave, de transporte dessas criaturas e muito mais, né? Porque tem também o envolvimento americano, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, inclusive... Eu queria emendar aqui, assim, por exemplo, foi tensa aquela situação no IPM. Sim. Mas eu lembro, quando a gente estava pesquisando, que logo no início ali, várias ameaças telefônicas eram dirigidas aos nossos telefones. Sim. Do Bira, seu, Ixi, né, no meu, tive até o telefone grampeado, os Mondini. Essas ameaças, pelo que você já até comentou, culminaram até que com um tiro que foi dado na casa da sua mãe em Três Corações. Foi. Então, conta um pouquinho a respeito. Muito bem, será que foi uma represália? Olha, para mim, é uma tentativa de intimidação, sabe? O disparo à porta principal lá da casa é uma porta de madeira maciça, sabe? Muito pesada, foi construída artesanalmente por um marceneiro, alguns anos atrás. O projétil perfurou, acertou o meu piano, que lá na sala de estar, nós não estávamos lá, e ficou alojado na parede. Os vizinhos escutaram o disparo, eu corri, porque a casa, enfim, uma casa bem espaçosa, a garagem
né, ter uma varanda sobre essa garagem na parte da frente, porque tem garagem nos fundos também. Eu ainda cheguei na varanda rapidamente e vi um carro escuro, porque a rua é plana, ainda vi um carro escuro lá na frente, sumindo, virando a esquina, né? E esse disparo chamou a atenção dos vizinhos, uma preocupação muito grande. O nosso telefone estava literalmente grampeado, inclusive, eu já tinha comentado não só com você, com o Claudeir Corvo, com o Petit e o próprio Birajara, não conversa mais nada comigo por telefone, encerra, é só de forma pessoal e em local reservado. Porque você tinha que ver os zumbidos que dava. Dava uns pios, zumbidos. Uns zumbidos, né? E eco também na linha telefônica. Estava grampeado, mas assim, lá em Belo Horizonte também, o meu telefone, na época eu residia em Belo Horizonte, meu apartamento grampeado. Então, eu diria, eles queriam ter acesso, né, ao conteúdo maior do que já estava em nossas mãos, porque é um gigantesco quebra-cabeça. Foi estabelecido um acobertamento e nós fomos aos poucos desenvolvendo a pesquisa, trazendo as testemunhas e fomos montando grande parte desse quebra-cabeça. Eles queriam saber qual era o nosso conhecimento como um todo de todas as operações e também pegar as testemunhas que estavam nos passando as informações. Mas, de minha parte, eu posso lhe garantir, não só no inquérito que eu respondi voluntariamente com meu advogado lá na ESA, eu não passei informação nenhuma e através de meu telefone, de meu e-mail, eles também não captaram nada.